Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aí para nossa reflexão, e hoje eu quero trazer uma reflexão para nós aqui sobre o secularismo. E eu quero trazer um texto aqui para nossa análise aqui dessa questão do secularismo. Em Romanos capítulo 1 e o versículo 25, que diz assim, olha: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então Paulo ele toca nessa questão também do secularismo, em que há uma troca, uma inversão de valores, uma inversão de olhar o mundo, viver, e a forma como a igreja vive essa questão. E eu quero refletir com vocês aqui a respeito desse tema, ou seja, como que a igreja ela pode enfrentar o secularismo dos nossos dias. Mas antes de nós falarmos como que ela pode enfrentar isso, nós vamos ancorar essa questão no texto de 1 Pedro, capítulo 1, 13, que ele vai ensinar como que a igreja pode enfrentar essa questão do secularismo. Nós temos que definir ou conceituar o que é secularismo. Primeiro, o que é secularismo? Modo de vida e de pensamento que é seguido sem referência a Deus ou religião. Então, secularismo, pela definição que nós estamos vendo aqui, ela é um modo de vida, ela é um estilo de vida que você vive sem referência ao sagrado, sem referência ao religioso. É a vida vivida sem a ideia de um sagrado interferindo na sua vida. Essa é a vida secular. É a vida que é vivida sem interferência de nenhum tipo de divindade. Esse é o homem secular. Também podemos definir como pertencente a esta era mundana. Mundana aqui no sentido de uma vida vivida a partir da cosmovisão do mundo. Uma cosmovisão do mundo, e essa cosmovisão que ela vai tendo uma mudança a partir do século 17, 18 e 19, em que entra o iluminismo, o racionalismo, e a partir dali que o homem começa a enxergar a vida, não a partir de Deus, mas o homem começa a enxergar a vida a partir do próprio homem. Então ele começa a enxergar, começa a formatar o seu mundo, começa a formatar a sua ideia, não a partir de Deus, mas a partir dele mesmo. Então é o homem que vive aquém de Deus. Isso é secular. Também podemos definir, é uma cosmovisão e um estilo de vida que se inclina para o profano mais do que para o sagrado. Então, é um estilo de vida que está mais para o profano, mais para a vida vivida sem a ideia de um Deus do que para o sagrado. O natural do que o sobrenatural. Então dá mais ênfase ao natural do que o sobrenatural. Tá? Então o que é secular? É essa cosmovisão, esse estilo de vida que o cidadão ele vive aquém de Deus, sem fazer referência a Deus, sem fazer referência nenhuma a nenhum tipo de divindade. E é fácil entender isso porque o cristianismo, que é um estilo de vida, é uma ideologia, e essa ideologia ela é uma ideologia absoluta, ela impõe uma responsabilidade sobre nós, e a responsabilidade sobre nós é a questão que nós temos que prestar conta pós-mortem. O secularismo não existe essa ideia de uma prestação de contas a ninguém, nem aqui, nem no mundo vindouro. Você vive seu estilo de vida sem precisar ter que prestar conta a ninguém. Portanto, se eu não tenho que prestar conta a ninguém, eu posso viver livremente, sem fazer menção a nenhum tipo de divindade, sem ter que prestar conta a nenhum tipo de divindade. Tá? É substituição do controle religioso pela autoridade não religiosa. Então veja que o secularismo é isso. É a ideia do homem não quer ser controlado nem regido por nenhuma ideia religiosa e por nenhum tipo de divindade. Que mais nós podemos definir?
forças que moldaram a secularização da sociedade. Então, como é que se formou essa sociedade secular? Como nós falamos um pouquinho atrás, essa sociedade secular ela vai ser formatada praticamente a partir do século XII, século XIII, quando começou a questão da Renascença. Um movimento que começa lá no sul da Itália, um movimento de operários, um movimento de camponeses, de artesãos e artistas que eles simplesmente queriam sua libertação tanto da igreja como do sistema feudal. Então eles foram para esses burgos, né, esses cantões da Itália, e ali formaram essa nova sociedade com essa ideia de desligamento total, tanto do sistema feudal quanto do sistema religioso. Então a partir daí começa a se formatar o homem secular. Também a partir do racionalismo e do iluminismo, onde o homem, ele diz que ele sai da sua infância, da sua minoridade, e entra na sua maioridade, que é onde ele faz o uso da sua própria razão para dar resposta a toda e qualquer tipo de questão. Secularismo é reducionista, pois exclui qualquer ideia de uma divindade, das suas pressuposições ideológicas. Por que o secularismo ele é reducionista? Porque ele reduz a vida humana à própria vida humana. É a ideia de que não existe uma divindade, a ideia de que não existe ninguém lá fora dessa existência e que o homem é senhor de si mesmo. Então o reducionismo está aí, em que eu saio da esfera divina, de buscar a esfera divina para dar resposta a essas coisas, e fica reduzido ao próprio homem. Então, como que nós podemos enfrentar o secularismo? Como que a igreja ela pode enfrentar o secularismo? Vamos ver o que diz lá em 1 Pedro, que é um texto relevante para enfrentar essa situação, essa questão, que ele diz o seguinte. Eu estou lendo aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, e aqui essa tradução diz assim, olha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alerta e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Algumas traduções vai dizer que nós temos que estar sóbrio, que aqui ele está já traduzindo aqui como que nós devemos estar com a nossa mente preparada, com a nossa mente calçada. Tem mais um texto de Pedro, que está lá em 1 Pedro também, capítulo 4, e o versículo de número 7, que diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dedique-se à oração. E há um outro texto também, no próprio 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que aqui nessa tradução está dizendo estejam prontos ou alertas. Lá na revista e corrigida ela vai colocar sóbrio. Então ele coloca aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, como que a igreja ela pode enfrentar o secularismo? Estando alerta, estando prontos e preparados a todo e qualquer movimento. É a ideia de que eu tenho que estar olhando todos os lados, a ideia de que eu tenho que estar observando todas as coisas, estar alerta aos movimentos que estão acontecendo, para que eu não venha ser enganado, não venha assim deixar entorpecer pelo presente século secular que nós estamos vivendo. Então é a ideia daquele que age como sentinela, que está sempre pronto e alerta, olhando da onde vem o perigo, olhando da onde vem
as ameaças que possa trazer algum tipo de situação. Tá? Então, como é que eu posso enfrentar o secularismo de hoje? Estando calçado, estando preparado mediante a palavra para enfrentar esse presente momento que nós estamos vivendo, onde o homem se volta mais para as coisas deste mundo do que para Deus. Tá? Então, que nós temos cuidado para não nos tornarmos secular a ponto de vivermos a vida sem fazermos referência a Deus ou sem considerarmos a Deus como Senhor. É desta forma que nós podemos enfrentar o secularismo. Tá? Nos calçando, nos preparando, nos alimentando cada dia mais da palavra, que é o que nos dá suporte para enfrentar toda e qualquer situação. Tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.